alunos do 4º ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar nossa aula de ciências e eu trago para vocês o tema relações alimentares. Vamos lá? Na aula de hoje vamos estudar sobre os produtores, os consumidores e os decompositores. Mas, professora, o que é isso em relação à alimentação? Como vocês acham que devem ser os produtores em relação à alimentação? Os consumidores em relação à alimentação. Os consumidores é mais fácil. E os decompositores, quem são? Na aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá? Em um ecossistema, nós sabemos o que é um ecossistema, né? Então, no ecossistema, ele não tem só a interação dos animais com o meio, mas também as relações de alimentação entre os seres vivos, que é muito importante. O que nós precisamos, professora? Nós precisamos de alimento para sobreviver, não é? Precisamos de alimento, de água, de luz, tudo isso para sobreviver. Todos os seres vivos, eles necessitam disso. As plantas, as algas e alguns tipos de bactérias, elas produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese, que nós já aprendemos, não é verdade? Mas e os outros seres vivos? Como que eles se alimentam? Então, galerinha, esses seres vivos que se alimentam com seu próprio alimento, eles são os produtores, eles produzem os seus próprios alimentos e eles precisam de água, gás carbônico, minerais do ambiente para sobreviver. Já os seres vivos que não produzem seu próprio alimento, eles são chamados de consumidores. Por quê? O nome já diz, eles consomem alimentos próprios. Então, os organismos que não produzem o próprio alimento, eles precisam consumir outros animais ou plantas. Por isso, eles são denominados consumidores. Nós sabemos que há seres vivos que se alimentam de carne, outros que se alimentam de outros animais, de plantas ou dos dois, né? Nós já estudamos toda essa parte. Então, as relações alimentares, elas também envolvem os fungos e as bactérias. Eles liberam líquidos digestivos que quebram a matéria orgânica. Geralmente, as substâncias menores e mais simples. Então, o que acontece? Esse processo é chamado de decomposição ou apodrecimento, que libera os nutrientes no solo que podem ser absorvidos pelas plantas. Por essa razão, fungos e bactérias são considerados organismos decompositores. Então, vamos lá. Recapitulando, os produtores são as plantas e as algas. Por quê, professora? Porque elas fazem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Produtores produzem seus próprios alimentos. Os consumidores são aqueles que se alimentam através de plantas ou outros animais. O nome já diz, eles consomem outras coisas. E os decompositores são os que fazem a decomposição, o apodrecimento, como os fungos e as bactérias. Nós sabemos que quando alguma coisa está com bactéria, com fungo, a gente não pode consumir. Então, eles são os decompositores. Agora, nós vamos nos aprofundar e ver alguns exemplos citados. Vamos lá, galerinha. Vamos falar um pouquinho mais sobre os produtores. Os produtores. As plantas, como eu já disse, elas são o exemplo mais conhecido dos seres produtores. Por quê? Elas produzem o seu próprio alimento, utilizando a energia da luz do sol, além da água e de gás carbônico, captado do ar pelas folhas. Que esse processo nós conhecemos é chamado de fotossíntese, né? Além do próprio alimento, o processo de fotossíntese ele também produz gás oxigênio. E esse gás oxigênio ele é liberado por onde? Para o ar, através das folhas.
Então, a fotossíntese, ela geralmente ocorre nas folhas, que absorvem a energia da luz solar pela clorofila, pigmentos que dá coloração verde às plantas. Isso nós já estudamos, né? A gente está revendo para poder entender um pouquinho dos produtores. As algas e alguns tipos de bactérias, elas também realizam fotossíntese, sendo, portanto, produtores. Então, nós temos, são a base das relações alimentares. Fixam a energia da principal fonte de energia do nosso sistema, que é o nosso Sol, através da fotossíntese, que são as plantas. Os produtores são nada mais que as plantas e as algas. Nós temos também os consumidores. Como já disse, os consumidores são os seres vivos que necessitam a alimentação, precisam se alimentar através de plantas e também através de animais. Eles não produzem seu próprio alimento, eles precisam estar buscando esses alimentos para o seu consumo. Então, eles são consumidores. Os consumidores são os organismos que não produzem seu próprio alimento, portanto, precisam consumir outros seres vivos para obter energia. Eles não conseguem produzir sua própria energia. Então, eles capturam energia por meio da alimentação. Eles necessitam estar consumindo outros seres ou plantas para poder obter essa energia e ter a sua alimentação. E os decompositores, como nós vimos, quando não consumimos um alimento e os deixamos expostos ao ar ou quando esquecemos na geladeira, o que acontece, galera? Ele apodrece, né? Quando a mãe de vocês, ou até mesmo vocês, às vezes consomem um alimento e às vezes coloca até mesmo na geladeira, não necessariamente fora dela, e fica por muito tempo, esse alimento acaba apodrecendo. Ele fica com uma textura diferente, com uma aparência diferente, não é? Então, o que acontece? Ele fica com fungos e bactérias. Esse apodrecimento ocorre pelas ações dos seres decompositores, que são os fungos e as bactérias. E por isso, às vezes, muda a coloração, o aspecto, o cheiro dos alimentos, tá bom? Porque eles foram consumidos ali pelos decompositores. Toda a matéria orgânica, resto de animais, plantas e fezes, eles passam pelo processo de decomposição, tá bom? Então, assim, nesse processo, os fungos e as bactérias, o que eles fazem? Alimentam-se dessa matéria orgânica. Eles alimentam desse resto dos animais, das plantas, das fezes. Os decompositores, eles liberam substâncias digestivas que quebram a matéria orgânica em pedaços menores e mais simples. Grande parte desse material decomposto fica disponível no ambiente e é utilizado como nutriente pelos seres produtores. Bom, muitas dessas liberações que eles fazem, os próprios produtores, eles pegam para poder estar utilizando. Agora, nós vamos fazer as atividades do livro, das páginas 25, 26 e 27. Eu vou pedir para vocês estarem fazendo uma leitura sobre essas relações alimentares. Eu vou estar colocando um vídeo para vocês também estarem acompanhando, porque ela é muito importante. E não esqueçam, fica a dica, o nome já diz. Produtores, quem produz, consumidores, quem procura o consumo, e decompositores são aqueles que pegam os restos que apodrecem. Um beijo para vocês e até a próxima aula.